tratamento para sensibilidade no dente e tudo mais. E, cara, eu gosto muito do. Não é só tipo, o meu dentista que me atende e tudo mais, junto com o Dr. Rogério também. É, Isso. mas ele acabou virando um amigo e eu adoro ele. Teve dia já que eu tava mal e aí eu cheguei no consultório, dei um abraço no doutor, eu já fiquei muito bem. E aí é engraçado que a gente é amigo e eu não consigo não chamar ele de doutor. Tipo, eu vou falar as fofocas pra ele, eu falo, doutor, você não sabe. Tipo, não existe chamar de Will pra mim, de William, não tem isso. Tipo, é doutor, sempre é É, doutor. é como o áudio que você mandou. Daqui uns dias a gente tá na balada, você vai pedir um drink, doutor, o que que você quer aí? Aham, aham. Mas você sabe, quando a gente sair vai ser assim, né? Doutor, olha, eu vou pegar um gin, já volto. E o melhor é que se der merda, eu tô com o médico, entendeu? Tipo assim, bebi demais, daí, meu médico tá aqui comigo, tá tudo certo. Mentira. A gente vai se cuidar. Bom, agora que o pessoal tá chegando, vamos começar a fazer as perguntas e tirar as dúvidas que eles têm. Eu já tô de Isso. roupão, mas vou até colocar aqui, ficar só de blusa, pra ficar Você tá bonitinha, uma gata, o ajeitada. pessoal já tá todo mundo elogiando aí, ó. Kéfera tá maravilhosa. Estão elogiando, doutor. Olha lá. Tô elogiando, doutor. Pessoal, então só para atualizar vocês, então convidei a Kéfera para a gente conversar um pouquinho aí sobre harmonização facial, algumas dúvidas que ela tem. A gente conversa às vezes no consultório sobre algumas coisas e a Kéfera ela é muito tranquila em relação a isso, porque ela gosta de resultados muito naturais, de coisas, né, Kéfera? E você tem Sim, dúvida aí de tratamentos, de como é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. vamos. Vim até para minha luz aqui. Vamos lá. Bom, tem uma coisa que eu acho, assim, que acabou acontecendo com a harmonização, que, que dá um pouco de medo, assim, quando a gente pensa em, no que é a harmonização, quando a gente tenta entender melhor o que é também e tal. Dá um pouco de medo porque começou a acontecer uma coisa que... Peraí que eu tô tentando ajeitar o celular aqui para ele parar. Acho que agora parou. Começou a acontecer uma coisa de todo mundo ficar com a mesma cara, assim, sabe? E aí, uma das coisas que eu fiz e perguntei pro doutor era por que isso estava acontecendo. Tipo, gente, tá todo mundo com a mesma cara, tá todo mundo com o maxilar muito quadradão, sabe? Com o nariz super assim, levantado, duro, parado, que não tem mais expressão facial, a pessoa não mexe mais o rosto direito, A, assim, a sabe? Então, bola aqui assim na frente, esticado. exatamente. Eu já levei amigas minhas. Eu tenho uma amiga minha que ela tem mais de 40 anos e eu levei, né, pra ela arrumar um monte de coisa que tinham feito no rosto dela, assim, sabe? Porque também usaram produto que acaba sendo ruim, que é, como é que é o nome? Tal do PM. PMMA. É um produto Então, definitivo. e aí, acho que no caso dela não chegaram a usar isso, né? Mas Então, usaram um negócio lá que empedrou, e daí eu levei lá pra ele consertar, pra ele, no caso do é... doutor que tá falando na live. E, O enfim, Will, um dia eu ainda te convenço a me chamar de Will. Eu faço lembrar. não vou conseguir, eu não Vai conseguir, consigo. né? O Will pra mim não existe, é só o doutor. Então, Ah, e Kéfera, falando nisso, eu preciso muito te ver pra fazer o negócio do peeling. é verdade. Pelo Dá um amor glow de nessa Deus. pele aí. Vamos fazer Me no processo de ajuda. quarentena. Levei tudo pra fazer dessa vez, Ké. E aí tive que Hum. voltar correndo pro Paraná, porque senão não ia mais ser voo pra cá. Fiquei desesperado aí, ia ficar Eu trancado em sei, eu São Paulo. fiquei presa lá no Rio também. Eu tava fazendo uma série lá e aí fiquei presa porque não saía voo, começou a tudo ser cancelado e tal. Foi o ó. Uma correria, né? Enfim, sim. Então, como você Hum. falou, hoje em dia a gente vê algumas harmonizações aí que a gente até brinca que é desarmonização facial, né? Porque o pessoal acaba exagerando um pouco, passando do ponto. Então, tem alguns fatores que sempre é importante as pessoas verem quando vai procurar o profissional, que é ver o jeitinho do profissional trabalhar. Porque, assim, uma coisa é você fazer um preenchimento aqui, onde tem que ser feito, outra coisa é errar um pouquinho do ponto e fazer um centímetro abaixo. Ou no caso da Dani, que é a nossa querida amiga, que a gente faz alguns procedimentos aí, ela aconteceu o seguinte, colocou um produto que não deveria ser colocado nessa região anterior. Um produto muito Uhum. duro, um produto que não comportava nos coxinhos de gordura. Então, o que acontece? Esse produto, por ser muito duro, acaba caindo e piora o formato do rosto. Então, tem que se Uhum. tomar muito cuidado com o material que usa, com a região que preenche, porque senão começa a ficar essa coisa exagerada. Às vezes, confesso que os pacientes gostam.
Então, às vezes, a gente chega no consultório e daí chega aquela mulherada querendo uma transformação, querer ficar com o rosto paralisado, sem expressão nenhuma. Homens querendo aquela mandíbula igual do... Eu brinco que é o Buzz Lightyear, né? É, Nossa, total. Doutor, você já deixou de atender assim alguém porque a pessoa queria fazer alguma coisa que você considerou muito exagerado, assim, ou que você ficou com medo de fazer por algum motivo? Aconteceu alguma coisa assim? já, com certeza, e mais de um, Kéfera. Então, assim, já Jura? O que, aconteceu. que o pessoal queria, assim, que você falou, não, isso eu não faço? Então, primeiro, teve um caso bem característico que eu nunca vou esquecer de uma menina linda, assim, uma modelo. Ela já tinha feito todas as cirurgias plásticas que você imaginar. E ela chegou aqui no consultório e falou: doutor, eu quero uma transformação, eu tô me sentindo muito mal, eu tô depressiva, porque minha aparência eu não sou feliz como eu sou. E aí eu comecei a ouvir ela, ouvir, passei uma consulta de quase uma hora ouvindo ela falar. Foi em São Paulo, inclusive, isso. E Era eu, aí. gente, inclusive. O nome dela era Kéfera Bookman. Brincadeira, Hã? gente, não era não. O nome O dela nome da era modelo era Kéfera. Kéfera. Brincadeira. Então, o que que acontece? Ela chegou dessa forma, eu olhei pra ela e falei: olha, eu posso ser sincero com você? Você não é esse terror que você tá pintando, você não é esse monstro, você é uma menina linda. Você concorda comigo? Não, não concordo. Sou terrível. Eu falei: então me desculpa, mas eu acho que eu não vou conseguir alcançar o que você quer. Você quer uma transformação gigantesca num rosto que já tá lindo, que eu só faria manutenção, prevenção, coisas simples. Então não vai Uhum. conseguir chegar. Resumidamente, a menina saiu possessa comigo, brava, falando mal. E aí, no final, até numa conversa, assim, porque a gente tem que dar um de psicólogo também, eu sempre Uhum. falo que a gente é profissional de saúde, a gente tem que lidar com o paciente no geral, desde saúde psicológica, estética, tudo que o paciente está passando. E eu conversei com ela, Uhum. eu falei: olha, será que talvez se você fosse num psicólogo, conversando de uma forma meio tranquila para tentar indicar que ela precisava de algum tratamento psicológico? E aí ela Sim. ficou super brava e não voltou mais. Teve um outro caso, não sei se você já viu aquele caso bizarro, que eu esqueci até o nome, se alguém na live lembrar, daquele Do lábio. quem, humano? Não, que tem vários chifres assim, ó, Ui, eu no vi isso, lábio. dá uma agonia. Eu Eu esqueci. comecei a ver, eu comecei a ver uma moda na internet de que as pessoas estavam fazendo bocas com várias pontas, assim. Ai, eu Deviolite. achei até que era Photoshop, aquilo é real. É real. Ui, Deviolite. olha aqui, fiquei É, arrepiada. é real. E uma menina chegou também em São Paulo. São Paulo normalmente o pessoal é mais descoladão, então eles procuram umas coisinhas mais diferentes. Ai, E que a moça agonia. chegou no consultório querendo aquilo. E eu falei pra ela: olha, me desculpa, mas isso aí foge totalmente de estética. Eu trabalho com estética. Eu quero deixar o seu rosto melhor. Isso aí não vai deixar bonito o seu rosto. E aí a gente Meu acabou não Deus, por que que ela fazendo. queria fazer aquilo? Imagina o arrependimento depois. É. Me deixou mais triste em saber, porque ela falou assim: doutor, você não vai fazer, mas eu vou procurar alguém que faça. Tô indo. Falei: paciência. Você ficou sabendo se ela fez depois ou Não não? fiquei sabendo, não tive mais contato com ela, mas eu espero que não tenha feito. Mas e vem cá, Tomara. por que quer fazer aquela boca daquele jeito assim? Sabe o que eu acho? Eu acho que entrou numa época que as pessoas querem fazer de tudo para ser descolado. Então é igual aquele. Ai, pessoas com excesso de tatuagem. Você já viu aqueles casos daqueles pessoas que colocam um chifrinho na testa aqui? Você já viu isso? Já, Coloca já, chifrinho, cortam a língua no meio. Então, já normalmente vi. as pessoas assim, ah, eu quero ser o extremamente descolado e pago qualquer preço para isso. Eu acho que É, eu só acaba acho sendo por isso. complicado porque, por exemplo, imagina você cortar a língua no meio e tudo mais. Isso não volta depois, volta? Não volta. E eu Então, recebi. imagina, depois você fica mais velho, você começa a pensar, meu Deus, o que foi que eu fui arrumar pra minha cabeça? Por que que eu fiz isso? É uma coisa muito definitiva, é tão complicado. E sabe o que é o pior? Atrapalha a fala, atrapalha a alimentação, atrapalha um monte de coisa. Não é só a questão da Nossa, estética, imagino, mano. é Porra, funcional. se tá feita desse jeito é porque deve ter um porquê, né? Do negócio ser do jeito que é. Exatamente. Não, E. quem Hã? fez, seja lá quem fez, e se é que alguém fez de algum, né, o formato por algum motivo. Sim. E E aquele caso do. Desculpa, doutor. Aquele caso daquele Ken humano, sabe, né? do que O humano que que é sei. aquilo? Ele fez plástica? Foi coisa que ele injetou? O que que aconteceu? Kéfera, ele tem um distúrbio de imagem. Nossa, Então, e é muito grave, tadinho, ele é assim, um né? baita Não tô distúrbio. nem, eu não tô nem falando, nossa, com tom de piada, é tipo assim, realmente preocupada com quão sério será que é, né, esse distúrbio, porque ele se deformou inteiro, né? Sei lá o que que aconteceu, me explica. E não é só, e é o que a gente se preocupa até mais, Kéfera, que não é nem só estética. Esse cara teve necrose no nariz, quase Que morreu, horror! perdeu cartilagem. Ele falou assim que ele tava. Eu assisti uma reportagem dele
Ele falou que ele estava numa festa, ele começou a sentir cheiro de podre, e aí, de repente, despencou uma parte do nariz dele. Imagina a situação. E o cara ficou internado por tempos. O que que Mas acontece? e como assim? Ele tava com o nariz necrosado, foi pra uma festa e não viu que tava. Não tava. Acho que tava a pele tudo certinho, a cartilagem tava necrosando, parte interna, ele disse que sentia muito cheiro ruim. E aí, numa festa que ele percebeu tudo e foi para o hospital. Então, o que que acontece? É excesso. Então, a pessoa quer, às vezes, ter um excesso tão grande. Existe um distúrbio psicológico chamado dismorfismo, que hoje em Aham, dia a gente vê que muitas pessoas estão adquirindo esse problema por não se identificar com a autoimagem. Então, a aham. pessoa começa a exagerar. Eu vejo É não se muito que identificar com a autoimagem ou querer alterar a é, imagem? é ela não se identificar com aquilo que ela está vendo no espelho. Ela sempre vai se achar horrorosa e sempre vai achar que tudo que ela fizer vai melhorar a face dela. O dismorfismo é isso. Então ela se olha no espelho, ela quer mudar a qualquer custo, ela quer fazer tudo para realmente mudar a face. Então a pessoa começa a perder o controle. E é muito engraçado, Kéfera, porque assim, ó, as pessoas chegam no consultório, não julgando, tem pessoas que gostam, cada um da sua forma, mas Claro. as pessoas chegam no consultório normalmente, é assim, doutor, morro de medo, não quero fazer, vai com cuidado, vai tranquilo, tô com muito medo. E aí, de repente, começa a voltar pro consultório. Ah, doutor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a pessoa perde o limite daquilo. E a gente, como profissional, vai lá colocar na linha, na rédea. Uhum. Mas a gente percebe muito isso. Então, eu acho que as pessoas começam a fazer o procedimento, se olhar mais no espelho e começam a querer transformar cada vez mais, mais, fazer mudanças. É como a gente sempre conversa, que você é uma pessoa que tem super bom senso com tudo, com todas as coisas que a gente conversa. Então, uma vez a gente até conversou sobre o assunto, que quando a pessoa se incomoda muito com alguma coisa, não vejo problema em modificar. Porque eu acho que também você passar. Eu, por exemplo, fiz cirurgia na minha orelha, porque minha orelha tinha orelha de abano. Isso me incomodava muito na infância. Eu não conseguia entrar numa piscina com um amigo, porque o cabelo colava, a orelhinha ficava. Então, é uma Hum, cirurgia que fez muito bem para minha autoestima. Então, acho que assim, a uhum. pessoa tem que ter noção assim, isso realmente me incomoda, eu quero modificar, isso vai É, me tanto é fazer que o teve bem. uma. Ai, caramba. Teve uma pessoa aqui que perguntou assim, uma coisa que eu acho bem pertinente e interessante, que tem a ver com o que a gente falou. Deixa eu achar aqui. Ih, caramba, perdi a pergunta exata. Mas era aqui, ó. Mas essas pessoas que se veem assim, isso não tem a ver com a pressão da sociedade de impor um padrão de beleza e perfeição? É... Eita, que foi, Vilmi Coloca ela aqui. na live. Vou colocar, peraí. Qual que é? A Vilma ou a Olga? É a Vilma Sacobô. Vem cá, vem. Vem cá. Ai, mas infelizmente é normal de bug isso aqui. Volte e Coisa meia mais ela, fofa. volte e meia ela faz isso. Ah, Pronto. é. Mas Mostrou. será que ela fica ansiosa? Não, é porque é por causa do palato delas, que é muito. Como se tivesse muita carne a mais no palato. É isso? No palato, É, palato. E que tem daí muito elas meio que pequenininho. dão. É, aí a saliva é grossa, então elas se afogam elas mesmas por conta, É, assim. Mas aí já passa. não tem Vem cá, espaço. e aí a gente tava falando, será que não tem a ver por causa da cobrança de um padrão de beleza e tudo mais, de sociedade e tal? Ah, com É, certeza. e aí, tipo, você concorda que sim, né? E só que eu acho que assim, Kéfera, qual que é o problema? As pessoas têm que se internalizar um pouquinho mais e se reconhecer um pouco mais como a beleza própria. Eu acho que qual que é o problema? As pessoas às vezes veem as coisas aí perfeitas em fotos, em vídeos, e elas não entendem que existem edições, existem maquiagens que melhoram contornos, que melhoram todo o rosto. E não entende que pessoalmente não é exatamente aquilo. Então eu acho que Exato. assim, existe sim, mas a pessoa tem que colocar a cabeça no lugar e entender Uhum. que sem a maquiagem, às vezes a blogueira perfeita, a pessoa perfeita que ela vê não é exatamente da forma com aquela perfeição toda, porque todo mundo tem suas imperfeições, né? Uhum. Então, é isso que eu acho que assim, ó, a pessoa tem que tentar melhorar aquilo que ela consegue da melhor forma possível. Então, poxa vida, tem algo que realmente está gritando. Eu recebo aqui no consultório uma pessoa com lábio muito fininho, que realmente não consegue praticamente nem passar batom, que quer dar uma melhorada em contorno, formato. Homens se incomodam muito com mandíbula muito fina, então assim, tá te incomodando.
Agora tem que ter a noção de onde parar. Então, Eu acho que, tipo, bom, minha opinião sobre isso é que, lógico que tem toda uma pressão e tudo mais, o tempo todo a gente, ainda mais com rede social, com foto de modelo, de blogueira, de atriz, a gente tem uma tendência, né, principalmente a mulher, onde a pressão estética é muito maior, assim, não que com os homens não exista também, mas aí acaba se comparando e vendo e se olhando no espelho e pensando, poxa, eu não sou assim. Só que essas fotos, às vezes, elas têm retoque, as pessoas estão maquiadas, ou então já fizeram algum procedimento também, só que não falaram. Que nem ontem. Ontem eu tava vendo um negócio tão interessante que eu nem sabia que dava para fazer, porque eu tô aprendendo espanhol, né? Então eu tô aprendendo aí um novo idioma e tal. E aí um dos métodos, por exemplo, que eu uso para aprender a língua é ver todo tipo de conteúdo, assim, sabe? Desde coisas do dia a dia, sobre viagem, e aí para ir meio que aprendendo, me associando a língua na minha cabeça e tudo mais, o idioma na minha cabeça. E aí eu fui ver um vídeo de maquiagem assim, com uma menina da Venezuela. Então ela tava falando espanhol e tal, e ela tava explicando. No fim, um negócio que era um vídeo de maquiagem acabou tendo outro teor ali, assim, porque ela tava ensinando a ter o tal do olhar da Kendall Jenner, das Kardashians e tal, da Bella Hadid também, que é uma modelo, né, muito conhecida e famosa. E ela tava falando, você pode fazer essas maquiagens sem precisar fazer o procedimento estético que eu acho que elas fizeram e que todo mundo tá comentando. Eu falei, que procedimento estético é esse, né? Daí ela tava falando da história do tal do Foxy Eye. é, Foxy Eyes ou o olho de gato, que é você, tipo, meio que ter isso aqui, assim, super puxado, sabe? exatamente. Tipo, um Aham. negócio que fica assim e que eu até te mostrei isso, não mostrei numa Sim. foto que eu te mandei? Aham. Que era um olho que tava normal, redondo, e daí o olho, de repente, tava assim. Aí eu falei, nossa, o que que aconteceu aqui? E daí se explicou que é um fio que coloca pra Isso, fazer que é isso para aqui. ter o resultado do Fox Eyes, normalmente se associa a alguns procedimentos. Então, a gente Hum, pode fazer a toxina botulínica, que é o Botox. Então, a gente aplica o Botox, libera a musculatura e dá uma puxadinha. A gente pode entrar também com um fio de PDO, puxando um pouquinho essa pele aqui para a região de têmpora. E o que que é existe fio de também PDO? o fio de PDO é um fiozinho que tem algumas garras. Então, por exemplo, assim, eu entro com esse fio por aqui perto do cabelo, entro Hum, com ele lá perto da sobrancelha e puxo todo esse fio. Só para explicar melhor, esse fio vem dentro de uma agulha. E uhum. essa agulha, e esse fio é todo especulado, ele tem um monte de espinho. Então eu Hum. enfio a agulha, tiro a agulha e deixo o fio lá dentro. Aí você puxa o olho pra ficar assim. Isso. Quando eu tirei a agulha, vai abrir os espinhos e aí eu puxo a pele e essa pele fica mantida nessa região. Tem também uma Aquelas comparando cirurgia, pra ver como que é o negócio. como, ó, uma gatona aí, ó, olhinho de Você gato, viu? mais gata ainda. E não dá ruim, tipo, você não fica. Não é ruim pra você ficar olhando assim, porque o olho Não, fecha não. normal, dorme É que bem também. é muito sutil, Kéfera, como eu sempre falo, tem que buscar um bom profissional para realmente fazer um resultado melhor possível, para não cair em excessos. Mas se fizer Uhum. o procedimento todo com delicadeza, com cautela, não tem problema não. Até E porque aqui, ó, também teve uma menina que comentou, sem contar que eu tenho várias amigas que fizeram o procedimento em um lugar totalmente sem higiene e acabaram tendo problemas de saúde grave. Por isso que tem que você ver muito bem o lugar onde você vai. tem que cuidar muito. Porque hoje em dia tem, Ah, tem muitas pessoas que fazem procedimentos, então facilitou muito. Então tem uhum. que tomar cuidado com quem você vai para realmente procurar alguém legal. Tem também, que é para fazer o Fox Eyes, uma cirurgia nessa região que remove um pedacinho de pele, porque o fio ele dura em torno de um ano, até menos que isso, tá? E a Mas aí fica com toxina. cicatriz, tira isso aqui, meu É, Deus. o problema é que a cicatriz às vezes Ih, travou? permanece, então se Voltou. faz ela muito pertinho da sobrancelha. Tá vindo. Às vezes faz pertinho da sobrancelha para evitar a cicatriz, mas é algo que eu não gosto de fazer porque é definitivo. E então, assim, o paciente não gostou do resultado, vai ficar ali. Uhum. Então, às vezes, para fazer. E outra que a cicatriz também é bem E difícil. com esse fio não é definitivo? Não, com fio não. Existem dois tipos Com de esse fio. fio não é? Não. Existe o fio de Hum. PDO, que é o reabsorvível, e o fio russo, que é o fio não reabsorvível, que é o fio de ouro, que também chamam. O problema do fio de ouro é que você vai amarrar essa região aqui. Ele vai durar o resto da vida. Só que a sua pele vai cair aqui e vai cair aqui.
Então começa a causar deformidades. Aí você tem que Ah, amarrar eu tenho uma mais para um amiga de lado. uma mãe, eu tenho a mãe de uma amiga minha que fez esses fios de ouro no pescoço e Uhum. ela odiou, deu super errado porque ela ficou com a marca dos fios É. embaixo da pele. Fica Aí eu, amarrado. eu fiquei chocada, você amarrar a pessoa por dentro, né? É. Então Caramba. a E vantagem daí, dos por procedimentos exemplo, a vantagem é o quê? Desculpa. reabsorvíveis é que, assim, conforme a pele vai caindo, vai tendo flacidez, a gente vai envelhecendo, isso tudo reabsorveu e a gente refaz de novo. Então vai ter um resultado muito mais fácil. E outra coisa que hoje é bonito Fox Eyes, será que amanhã vai ser? Né? A Daqui minha um ano, mãe, a dois minha anos, mãe cinco entrou anos. na live aqui, ela falou assim, já quero. Aí a gente falou dos fios de ouro, ela falou, não quero mais. Como que é o nome da sua mãe? Zeiva. Zeiva, a gente faz o de PDO em você, hein? Pra você ter um resultado legal e reabsorvível. Boa. Então, isso é uma questão, sabe, doutor? Porque, por exemplo, fazer uma cirurgia que vai fazer isso daqui com o teu olho e que você vai ficar assim para sempre, nossa, eu acho muito sério, porque e se você não gostar, e se der errado, sabe? Se der ruim, se Ai, uma ficar mais puxada que a outra, tem tudo isso. A própria aham. cicatriz, a gente vai conseguir tratar essa cicatriz E depois? tem isso que nem, por exemplo, essa história do Fox Eyes, olha lá, minha mãe Eba, a história do Fox Linda. Eyes, o que que tá. O que eu percebi também? Que é uma coisa que, querendo ou não, acho que é momentânea. Igual quando teve a febre, que todo mundo começou a fazer e injetar preenchimento labial, igual a Kylie Jenner, que ficava É, com a boca muito assim, né, de pato, exatamente. exagerado. É, E aí, sei lá, E aí sabe? acaba sendo definitivo, né? Aí a gente não tem o Exato. poder de. É o que eu penso, porque assim, ó, tudo que é bonito hoje, daqui 5, 6 anos vai mudar. Eu não sei se você Uhum. lembra, Kéfera, não é minha área de atuação, que minha área é cabeça e pescoço, mas as Hum. mulheres antigamente, eu lembro quando eu era criança, colocava aquele silicone redondo, estufado, com aquela cintura fina e um bundão de silicone também. Hoje É isso já não é muito mais. doido, assim, como a pressão estética, os padrões. Que falar que existe um padrão de beleza, eu acho que não dá pra gente falar que ele existe, que ele é imutável, porque sempre vai mudando algumas coisas. Daqui a pouco é moda, né? Com muitas aspas e ressalvas, mas tipo assim, é moda ter peitão. Não, agora é moda não ter peito. É moda da cintura fina e usar a calça com de cintura alta. Não, agora é melhor você usar calça de cintura baixa e tudo mais. Então, as coisas vão mudando, a moda vai mudando, os padrões, assim, do que é considerado bonito ou não. Tem hora que é um tipo de maquiagem que é adorado, daqui a pouco é odiado, que é brega, aí um tipo de batom entra e vira tendência, daqui a pouco não é mais. Eu acho que isso Exatamente. acontece até com as pessoas, que nem. Uma dúvida, essas pessoas que botam muito maxilar, é, os homens, não sei, depende, né? A mulher também, mas quem coloca muito maxilar. Se daqui a um tempo isso não for mais legal e essas pessoas quiserem tirar, tem como? Tem. Porque assim, ó, tem o produto definitivo e o reabsorvível. Eu só uso reabsorvível por tudo isso que a gente está conversando. O PMMA, ele é definitivo. Aí você só tiraria com uma cirurgia, mas a cirurgia é muito complexa, porque tem artéria, veia, nervo, um monte de coisa ali que vai dar caca se tirar. E o Esse ácido PMMA é tipo, mas é um negócio que injeta também. é um gel injetável e a matriz dele é plástico, em outras palavras. É polimetilmetacrilato. Eu nunca achei que plástico vai dar bom no rosto. Polimetil betacrilato. Isso, sabe, Maqueta? Então, eu não acho legal e tem caído muito. Nenhum profissional hoje em dia está aplicando com grande frequência. Quem eu vejo aplicando hoje em dia ainda? Profissionais mais antigos, porque Hum, antigamente se usava muito. Então, os uhum. profissionais que às vezes não se atualizaram tanto, aplica, mas os novos profissionais, ninguém aplica PMMA mais. Por quê? A E aí, vantagem do ácido hialurônico é que assim, você colocou. Ai, doutor, não gostei, eu achei que ficou ruim, não combinou com o meu rosto. Tem uma enzima que você aplica e tira tudo imediatamente. é? Sai imediatamente. Então, assim, derrete essa enzima, a molécula do ácido hialurônico e volta tudo como era antes. Mas você E, injeta um negócio para tirar e aí e você, sei lá, toma alguma coisa, tem não, alguma não, coisa a mais para fazer? não só injeta. Porque o que acontece? O ácido hialurônico ele é um gelzinho de cadeias fechadas e o corpo não consegue reabsorver. Quando você aplica essa enzima, ele quebra essas moléculas e o corpo consegue reabsorver sozinho. Então é Hum. imediatamente.
Qual que é a outra vantagem de produtos reabsorvíveis? Se eu causar uma intercorrência, igual a colega falou ali que teve uma infecção, não consegue tratar a infecção de preenchedor só com antibiótico, tem que tirar o produto. E aí imagina você Ai, tá com PMMA. o Que é... namorado de uma amiga minha foi fazer um procedimento também e aí deu ruim, mas só de um lado. Então, de um lado, o maxilar dele ficou tudo certo. É um casal, né? Um casal de amigos meus. Eles foram fazer juntos. Ela fez a harmonização, ou seja, fez o negócio lá no rosto inteiro. E o cara também. Só que daí deu ruim só de um lado. Ficou assim com pus, deu tudo errado e teve que é. tirar. Ai, ai, meu Deus, a quanta agonia pra falar desse negócio. Tira foto só do lado bom. É, exato, mas teve Brincadeira. que resolver. É. Ó, a minha mãe falou: nada na vida deve ser definitivo, só acho, minha mãe. Concordo, e É, aí, com a filosofia. e deixa eu te perguntar também, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente tem que ser, o que que é? Eu acho que a gente tem que ser do jeito que somos, não podemos nos deixar levar pelo padrão da sociedade, temos que andar e nos vestirmos do jeito que a gente quiser. Com certeza, tipo, a gente tá falando aqui de você, porque isso é uma outra coisa. É até que ponto, eu acho que sempre quando você quer mudar alguma coisa em você, vale a pena, doutora, a gente perguntar assim, putz, mas eu quero mudar isso em mim, porque realmente é uma questão, é um problema, eu não consigo gostar disso de jeito nenhum, é porque para os outros gostarem mais, para os outros aceitarem, para ser bonita aos olhos dos outros, assim, né, digamos. E aí, não sei, eu fico. É uma pergunta meio difícil de responder, É. sabe? Não, é uma coisa que eu acho que quando a pessoa quiser fazer alguma mudança no rosto, tem que ponderar muito, imaginar muito, usar do artifício da maquiagem para. Ah, eu quero ficar com bocão. Então vai lá e contorna grande para se imaginar no espelho. Usa Photoshop, pega algum programa de alterar foto para ver e simular como é que faria, para ver como é que soa isso para pessoa, sabe? Tipo, tem muito caso também de, por exemplo, relacionamento abusivo. A pessoa vive um relacionamento abusivo onde o cara fica falando, porque você com esse peitinho pequeno, não sei o que lá, você tem Uhum. que botar silicone. O cara fica fazendo uma pressão na cabeça da pessoa, e eu conheço casos assim, aí a menina Sim. vai lá e bota silicone, sendo que não era uma coisa que ela queria tanto. Se não tivesse Uhum. um cara que ficasse botando ela para baixo, entendeu? E da mesma Sim. lógica do relacionamento abusivo, eu acho que vale também para isso de é, quando você quer modificar alguma coisa que você pensa mais, acho que nos outros, do que pensar em você em primeiro lugar. Eu acho muito importante, que eu recebo muito casos de todos os tipos que você imaginar. De É, relacionamento abusivo, assim, tipo isso da muito, história. muito, O que muito, você já muito. recebeu, doutor? O que já aconteceu aí? Ó, o pior, o que mais me indignou foi um cara que entrou no consultório junto com a esposa e ele falou bem assim, doutor, dá um jeito na cara dessa mulher aí, porque ela tá parecendo minha avó. Eu Que olhei pra cara horror! dele, e aí, por sorte, tinha uma outra. Eu fiquei sem reação. Eu olhei pra cara dele e falei, nossa, que carinho é esse? Aí eu falei dessa forma pra ele, nossa, que carinho é esse? E aí tinha uma colega que tava na sala que olhou pra ele bem séria, assim, ela é bem querida, essa mulher bem espontânea. Ela olhou pra ele e falou, a avó? Ela tá parecendo a sua neta, olha como você tá velho, envelhecido. Aí ela e começou a acabar com ele, né? Então, olha só. E a mulher, ela chegou no consultório com uma autoestima lá embaixo. Você via que ela tava assim, toda, é, sabe, toda. Inclusive, tem uma colega aí que acompanhou que reagiu ali, ó. Então, que é É? a minha colega dentista que acompanhou esse caso, ela tá aí na live também. Então, aqui o que aconteceu? A moça, ela entrou no consultório toda deprimida, toda quietinha, uma Tadinha, moça que super horror. querida. E o marido, assim, acabando. Então, tem muito esse caso. Eu já recebi Uhum. também maridos ou namorado que entra no consultório e, meu Deus, essa boca murcha aí, olha isso aí, não dá nem pra beijar. Um tipo Que de coisa assim, horror. sabe? E aí, o que que Nossa. eu sempre pondero e eu sempre tentar explicar para meus pacientes? Porque apesar de eu ser um profissional que faz procedimentos, eu quero que o paciente se sinta melhor no geral com ele mesmo. Então, assim, outra coisa que eu acho importante que você estava falando aí, além de você pensar em tudo isso, se vai ficar legal para você ou não, é procurar um profissional que seja sincero com você. Porque o profissional Uhum. vai olhar para você e vai falar, isso aí combina com você ou não, isso aí vai dar ruim, não faz porque seu rosto não comporta. Pra não ficar no negócio da desarmonização facial, né? Porque É, daí que a não... pessoa fica tentando ter um rosto padrão que às vezes não combina, sei lá, com ela no Isso, geral mesmo. Não que não combina, porque tem que seguir uma regra, mas questão, sei lá, de proporção, não sei, sabe? Acho que tem é. que ter bom senso. E Teve uma pergunta muito tem uma técnica frase, aqui, que é. Desculpa, tem uma frase? Pode falar, doutor, eu vou procurar aqui a pergunta. tem uma, tem uma frase que é que uma cantora
que eu sigo, fez uma música e ela fala que eu acho muito legal, que é Hum. mude seu corpo, cuide do seu corpo porque você o ama e o respeita, e não porque você o odeia. Uhum. Então, queira melhorar as coisas do seu corpo porque você ama ele, porque você quer melhorar algumas coisinhas, os detalhezinhos. E, quem não quer ser um pouquinho melhor nisso, naquilo, às vezes se incomoda um pouquinho com uma coisa, com outra, como eu dei o exemplo da minha orelha, mas não queira fazer Uhum. uma transformação que você se odeia, porque aí tem problema psicológico, aí não é questão de você, é questão de você não se aceitar, questão de você ter amor próprio, então tem que tomar cuidado com isso. E tem que tomar Sim. cuidado porque às vezes você chega também em relação a profissionais, tem pessoas que têm linha de raciocínio muito agressiva. Então, o que você pede vai fazer. Então, daqui a pouco você está perdendo o controle, tem lá uma mandíbula gigantesca e chega para fazer mais e mais e o profissional vai colocando. Eu É, e recebo um uma coisa monte. também que eu acho muito complicado é quando, por exemplo, eu sinto que nem eu já fui em outros médicos para resolver outras questões. Por exemplo, tava com uma alergia, aí eu vou lá num dermatologista e o cara começa a querer, tipo, você já pensou em fazer isso, isso, isso? Meio que começa a querer empurrar serviço. Acho que tanto para mostrar trabalho, para mostrar que sabe, mas começa a deixar a gente meio mal, assim, porque daí chega com o espelho na tua cara e fala, não, porque se você puxar isso daqui, se você fizer isso daqui, porque se você preencher, porque começa a fazer umas coisas e botar umas nós na tua cabeça que não é de uma maneira sutil, não é, ele não parece que não tá nem sugerindo, ele tá falando assim, ó, você tá cagada, deixa eu arrumar aqui você, sabe? É Você muito precisa ruim também mudar. quando tipo, e lógico, esses tratamentos eles têm um custo e tudo mais, envolve toda a questão da pessoa ganhar com isso, do médico, da médica, do profissional ganhar com isso. Então, não sei, daí começa uma coisa de querer vender também para ganhar e você não se toca que tem uma pessoa ali que tem um coração que se magoa, né, na sua frente e tal. É, exatamente, tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe quem está sentado na sua cadeira. Às vezes, o próprio paciente também não está tão bem com ele mesmo, aconteceu alguma coisa, está com algum problema ali. Você sai falando um monte de coisa, o paciente se deprime ainda mais, né? Tem que É, tomar esse cuidado mesmo. tem uma menina que perguntou: eu tenho a pele do olho na parte de cima que ficou caída porque eu tive uma dermatite. Tem como levantar sem cirurgia? Então, existe um procedimento com a toxina, a gente consegue, com algum limite, a gente não consegue fazer levantar lá em cima, mas a gente consegue melhorar. E também a gente consegue fazer um procedimento chamado cauterização elétrica na pálpebra, que é O que como que se é fosse isso? uma micro queimadura. É um processo antes da queimadura, que é a fulguração. Então, tudo aquilo que queima, ele contrai. E a gente faz várias pequenas queimadurinhas. É fulguração, não é queimadura, é um processo menos agressivo que a queimadura. Então, vai melhorar o aspecto da pele, porque vai renovar tudo e vai contrair essa pele da pálpebra. Então, precisa Hum, de sessões. São aí 5, 6 sessões para dar resultado. Mas consegue sim. Associando principalmente a toxina com a fulguração, vai dar um resultado legal. legal. Bom, tá respondida aqui uma dúvida. É, Tá chegando algumas nessas caixinhas aqui também, sabe? dá uma olhada aí. Tem uma para você aqui, eu acho, ó. Como Você que é superar super algo que não empoderada, gostamos do nosso corpo, porque mesmo tentando melhorar ainda me sinto muito inferior. Você consegue ver o resto aí da pergunta, doutor? não consigo, só consigo ver até isso. Ah, Ó, tem uma consigo. galera perguntando, o que que tá rolando agora e tudo mais, acabei de chegar. A gente tá falando sobre harmonização, sobre coisas e procedimentos. Basicamente é isso, esse é o doutor William. Uhum. E é isso que tá acontecendo aqui na live. Bom, aí a pergunta profissional aqui que eu vi é de um. Aqui, ó, peraí. Ai, caramba, tô perdendo essa pergunta. Que aí é para, ó, fala um pouco sobre a sustentação do terço inferior e médio da face. É bem técnica. Mas eu vou explicar Então, o que você aí perguntou para os primeiro. doutores que estão na live aqui, eu acho super válido você explicar e falar que é o ramo de vocês, Mas é a língua de vocês. eu vou falar o mais Quer que eu leigo responda a possível. pergunta lá que você tinha botado primeiro e daí você Quero, porque engata e a você que gente é já super puxa um novo empoderada assunto? aí. Você que é super empoderada vai ajudar essa pessoa. O que você acha? Cara, Eu li o restante da pergunta. Era porque ela não sabe o que é a estética legal, ela não sabe o que é beleza legal, ela não consegue chegar num ponto que ela se sinta bonita. Mais ou menos isso. olha, autoestima não é uma coisa definitiva, tipo, agora que eu tenho, então eu nunca mais vou perder, vou sempre me sentir maravilhosa. Não, sabe? É muito instável. Eu tenho dias que eu acordo, que eu me olho no espelho, eu falo, nossa, tô me sentindo bem, tô me sentindo bonita. Nossa, adorei, hoje eu tô me sentindo tão bem comigo e tal. E é meio que um estado de espírito, quando você tá com autoestima elevada, que
que faz assim bem para você por completo, né? Porque daí você vai sair para jantar com seus amigos, você vai no cinema, você tá feliz, você parece que tem tendência mais a gostar da comida, do filme que você vai ver, parece que a casa tá mais gostosa de morar e tá, os móveis estão mais bonitos do que eram antes, tipo, meio que vai entrando, vai ficando uma coisa meio de estado de espírito que você fica bem quando você tá bem com você. E tem dias, e isso também tem muito por conta do que acontece na nossa vida, de com quem que a gente convive, o que que a gente tá olhando e vendo e buscando na internet. E também a parte hormonal, por exemplo, a gente, né, nós mulheres que temos a TPM, é bem complicado pra gente lidar com esse tipo de coisa, porque vem os hormônios e bagunçam tudo na gente, e a gente fica meio surtada e pode ramificar para vários lugares esse surto, né? Digamos assim, que é o pré da TPM. Mas não é uma coisa definitiva, eu acho que, tipo assim, é sempre bom você ter em mente coisas que você gosta em você, que você valoriza. Tudo bem se você pensar assim, ah, mas eu não vejo nada. Com o tempo, se respeitando, pensando que seu corpo é um templo, que é o único que você vai ter pro resto da vida, você vai aprendendo a desenvolver um carinho, e uma relação de amor, assim, sabe? Só que você vai ter altos e baixos mesmo. Mas é legal você investir em coisas do tipo assim, o que que me faz bem, o que que me bota num estado de espírito legal, que tipo de roupa que quando eu uso eu me sinto bem, ou sei lá, brinco, alguma coisa, algum acessório, né? Se é um cara também, super vale a pena, que tipo de acessório, que tipo de coisa que me faz bem, com toda essa desconstrução em relação a gênero, né? Ué, se é um cara, um homem hétero, quer usar brinco, quer usar um colar, quer pintar a unha, faz o que você quiser, entendeu? Acho que a gente não tem que designar aos gêneros nada. E saber que é uma coisa instável, que tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente. Nossa, e é muito assim, muda muito de um dia pro outro. Tem dias que eu acordo, que eu olho assim, eu falo, nossa, tô me sentindo bem, tô me sentindo bonita, olha que legal e tal. Aí eu vou dormir, no outro dia eu acordo e falo, nossa, meu Deus, sou um demônio, sou péssima, sou horrível, sou muito feia. Nossa, meu Deus, eu quero mudar minha cara inteira porque tá tudo errado, sabe? Acontece, acontece, não é uma coisa estável e linear, assim, sabe? Até as pessoas que a gente, né, vendo de fora, julga como mais lindas do mundo, também tem os seus dias ruins. Sim, com certeza. Então, agora Enfim. a pergunta lá da Agora você reestruturação, né? responde a parte técnica, que eu não entendo nada, vou Só- só aprender aqui. Então, assim, ó, só para vocês que são mais leigos aí no assunto, que o nosso rosto ele é dividido em três partes: terço superior, médio e inferior. Então, o profissional, ali, provavelmente o profissional está pedindo como faz para reestruturar o terço médio e inferior. Então, o que acontece? Durante o processo de envelhecimento, quando a gente está envelhecendo, é por isso que é muito importante sobre prevenção. Depois vamos falar sobre isso também, que é. Mas assim, Hum. quando a gente vai envelhecendo, tem algumas gordurinhas aqui na maçã do rosto que vão despencando e murchando. E é bem esse aspecto que acontece, ó, que é do envelhecido. Começa a formar aquele sulco na olheira, um sulco no bigode chinês e o olho começa a ter um aspecto caído. E normalmente o paciente vem buscar a gente para fazer olheira e bigode chinês, porque ele não tem conhecimento que só formou essas duas linhas por causa da maçãzinha do rosto que diminuiu e caiu. Então, qual que é essa reestruturação? A gente tem que sempre pensar em preencher a maçãzinha do rosto antes dessas estruturas, porque senão começa a arredondar o rosto. Aí, por exemplo, vem você lá sem a maçãzinha do rosto, tudo caidinho, com o bigode chinês marcando. É a pele que está dobrando em cima do bigode chinês e não o bigode chinês está fundo. Aí você começa a colocar preenchedor no bigode chinês, bigode chinês, bigode chinês, daqui a pouco tá com a cara redonda, e a gente brinca que é capô de fusca, e não resolveu o problema estético. Aí você tira a linha de expressão, que é o bigode chinês, e não melhora o rosto no aspecto geral. Então, hoje a estética, a gente pensa muito mais em melhorar o aspecto geral do rosto do paciente do que uma linha em específico. A gente tem que fazer um planejamento geral e reestruturar tudo. Todo terço médio e inferior. Doutor, adorei saber disso. É muito legal, porque às vezes a gente acha que a questão está num lugar e no fim está em outro. É toda uma matemática, uma loucura. É, Você dá aula e você dá curso disso, né? Dou bastante curso, que é. A gente Que tem pelo Brasil legal! inteiro. Já teve algum caso muito engraçado ou curioso, assim, durante esses cursos? Tipo, que alguém fez alguma coisa errada? O que já aconteceu que você pode contar que você acha que Dave, foi diferente? deixa eu ver um. Ah, tá. Teve um assim, ó. A gente faz com todo o cuidado do mundo, o pessoal não precisam ter receio, nada, porque tudo é com muito cuidado. Mas teve uma aluna que ela não estava muito bem, ela estava passando um pouco mal e ela tinha muito medo. Era o primeiro curso dela sobre aquilo.
E ela não levava muito jeito. Então ela tinha muito medo do procedimento, ela estava toda desesperada. E eu ali do lado, segurando na mãozinha dela, ela desmaiou em cima da paciente. Foi, acho que foi. Eu olhei assim, ai meu Deus, o que o paciente vai pensar que eu tava segurando, tudo bonitinho, certinho, então não tem problema Mas, nenhum. Mas tipo, ela ela não caiu. caiu com a agulha na mão, assim, no Não, não, negócio. não. Eu já Meu. sabia. Eu já previa que ela tava bem nervosa, então eu Mas tava. peraí, ela era dentista? O que que... Era Ué, dentista. mas meu Deus, ela lida com coisa pior no negócio. Pois é. Pois é, mas ela não se identificou. É que tem áreas da odontologia que a gente, por exemplo, faz só aparelho, só ortodontia. Então aí o Nanda Loren, que paciente. tá assistindo, um beijo pra você. Uhum. Tem áreas na... Desculpa, fala, doutor. Tem áreas na odontologia aqui? A gente trabalha sem sangue. Então, por exemplo, o aparelho. Quem cola Ah, aparelho tá. trabalha só com isso. Então, talvez Uhum. seja alguma coisa. Eu não cheguei a investigar mais a fundo. Mas aí o que aconteceu? Eu me desesperei para a paciente ver aquilo, porque ela ia ficar nervosa. Mas a paciente olhou toda tranquila assim, segurou a profissional. Daí eu peguei ela, levei, deitei ela. Daí eu voltei para a paciente e falei assim: viu, vamos, você quer voltar outro dia? A gente continua, eu mesmo vou fazer para você. Você pode ter ficado nervosa. Não, doutor, chama outra aluna aí, manda fazer. Chocada! E Foi, o que acho que que ela tava fazendo, por curiosidade? O que que ela queria era fazer? o preenchimento do bigodinho chinês. Tava Ai, tirando o Jesus. suquinho do bigode chinês. Teve Eu achei aquilo uma. muito engraçado. Cara, que situação, meu Deus do céu. Teve uma moça que agora eu perdi ela nas perguntas, mas ela falou assim, que acabou de se formar em odonto e tal, se você acha que vale a pena ela se especializar em harmonização e tudo mais. Bom, pessoal, essa pergunta chega muito para mim, tá? O que que eu acho? Você tem que encontrar aquilo que você ama. Porque assim, você pode ser um excelente harmonizador, como um péssimo harmonizador, um excelente em qualquer área. Então, qual que é o problema? Eu amo isso. Então, qualquer pessoa que me perguntar, eu vou falar, cai de fundo, vai de cabeça, mergulha que você vai se dar super bem. Só que porque eu amo o que eu faço. Mas você tem que tirar proveito daquilo que você ama. Então, tenta encontrar. Eu aconselharia você fazer cursos menos, não tão longos, aí, especializações de 2, 3 anos. Faz cursos de imersão, de pequenos períodos para você encontrar o que você ama. Se você fizer o de harmonização e amar isso, segue fundo e conta comigo ainda, porque com Boa. certeza você vai amar. Eu amo. Doutor, qual é o maior procedimento que você já fez? O maior? É. Ah, tem os procedimentos full face que a gente chama, que é fazer o rosto inteiro em uma sessão só. Então tem Numa amiga paciente minha, na Dani, você quase fez isso, né? Que você teve que tirar foi produto que tinha de resto de procedimento que ela fez e deu errado. Mas tem uma amiga isso. minha. Ah, o doutor Doutor Rogério. O Rogério aí, doutor ó. Rogério tá aqui. Oi, doutor. A Doutor gente tá falando sobre Rogério, negócio de harmonização aqui. saudade É, de você, Rogério. sim. Essa, inclusive, eu não posso. Ele não pode me ver por muito tempo, porque ele dá bronca que eu tenho que voltar sempre para dar uma olhada no sorriso e tudo mais. Ele sempre me dá bronca. Esse Cadê? Vamos fazer uma sorrisão aí, ó. contenção, vamos ver. O pessoal tava elogiando seu sorriso, ó. Bairro Você Rogério viu? Pena. Olha aí. E aí, a Dani lá, minha amiga, o doutor. Você fez isso de full face, né? Eu fui com ela no Fiz, dia que ele fiz. pegou, preencheu aqui, preencheu não, fez negócio, fez queixo, e agora tá arrumando o nariz dela, porque essa minha amiga, ela sofreu um acidente muito sério de moto, em que ela perdeu a cartilagem do nariz também, né? Então, o nariz dela é bem assim afundado para dentro, que quebrou osso, perdeu cartilagem, deu tudo errado, né? E aí ela ficou com o nariz bem afundado e agora o doutor tá cuidando e refazendo essa parte que também pegou ela na autoestima dela por muito tempo, né? Isso. Porque alterou bastante no rosto dela, E assim. você chegou a ver ela por agora por esses dias? Ela mandou uma foto que, meu Deus do Eu céu. tô vendo ela por foto, que agora eu não tô conseguindo receber ninguém aqui, ninguém tá, né? Ninguém tá Linda. podendo, mas ela nos stories, nas fotos, ela tá com uma cara Tá que é outra maravilhosa. pessoa, tá impressionante, assim, sabe? Vou te mandar um vídeo que eu fiz dela, que, nossa senhora, tá uma coisa, tá linda, Me tá manda, linda demais. manda Então, pra mim. tem mais uma pergunta aqui que eu achei que é legal. Aqui, ó, para quem não tem, entre aspas, queixo, quanto você indica harmonização você indica harmonização de preenchedores ou a prótese cirúrgica logo? É assim, ó, quanto menos cirúrgico, é a minha linha de raciocínio. Quanto menos cirúrgico, menos invasivo, melhor, na minha opinião. Então, eu Uhum. faço muito mais com ácido hialurônico do que a prótese. Também tenho habilitação em próteses faciais.
Eu faço mestrado em Portugal que fala muito sobre isso. Só que eu não gosto Chique. muito, não gosto muito de fazer os processos cirúrgicos, por quê? Eu acho que quanto menos invasivo, melhor. Então você tem o mesmo resultado fazendo uma cirurgia ou fazendo uma aplicaçãozinha com uma agulha. Para que você vai fazer uma cirurgia? E tem Uhum. resultados impressionantes. Tem ali no meu Instagram inclusive é uma menina querida lá, Duda Siebert, que quiser olhar lá o antes e depois dela. Ela tinha uma falta de queixo, ela precisava de uma cirurgia para jogar tudo para frente, que é a ortognática. E Hum. a gente fez tudo com harmonização. Então, claro que com etapas, não dá para fazer tudo de uma vez só, porque era muita coisa, mas a gente conseguiu um resultado super legal. Então, eu prefiro com preenchedor. Tem ali, o doutor fala um pouco sobre botox para bruxismo. É muito legal. Eu sou ortodontista também e trato bruxismo. Minha primeira especialidade foi ortodontia, que é tratar essas partes aí de dente, de aparelho, de mordida. E o botox, a grande Nossa, vantagem. mãe, presta atenção nessa pergunta aqui. Se minha mãe ainda tá na live assistindo, presta atenção, porque esses dias ainda ela veio falar que ela vai ter que usar uma plaquinha lá para bruxismo e tudo mais, que ela tá com bruxismo, né? Então, mãe, se você ainda estiver na live aqui, ó, é a hora de prestar atenção agora na aula. Zeiva vai ser Ah, para você, ó. é, para você, mãe. O Dona que Zeiva, presta acontece? atenção. Normalmente o bruxismo está associado a problemas de mordida. Então a gente tem que avaliar a mordida desse paciente. Existe o bruxismo cêntrico, que é quando a mordida está certinha, mas o paciente é muito ansioso e fica só apertando, e o excêntrico, que fica rangendo. Por isso que vem o nome bruxismo, porque fica rangendo e faz aquele barulho estranho, e aí eles achavam que era assombração, e aí virou bruxismo o nome. Nossa, que doido. Não sabia. É por isso. Então a E gente a aplica o minha mãe falou, botox. a minha mãe falou aqui, tô vendo. Tá E olhando? aí, doutor? E aí a gente aplica o botox. Tem várias formas de se tratar. Antigamente se usava muito aquela placa. Só que aquela placa incomoda um pouco o paciente. Tem gente que Minha não se mãe acabou de acostuma. escrever, ela falou, tô usando a placa para dormir. E aí tem pacientes que não se acostumam, porque ela é chata. Então o que a gente Ah, faz? A gente diminui a força do músculo masseter e do temporal. A gente aplica hum, botox aqui e aqui, o botox vai enfraquecer o músculo e o músculo não vai mais ter força para apertar. Só chocada. que acontece o seguinte: se o bruxismo tem uma causa, que ou é mordida ou é ansiedade, estresse, tanto o botox quanto a placa não vai resolver o problema. Então é a mesma coisa que você chover no molhado. Você tá com gripe, saiu na chuva, o que vai resolver é você sair da chuva e não ficar tomando remédio contra a gripe e tá na Não, chuva. mas então, por exemplo, se é de estresse, não adianta daí fazer o botox? Adianta porque o bruxismo ele causa muito problema de desgaste no dente. Então, tanto vai Uhum. desgastar, quanto vai causar problema na gengiva e um monte de outras coisas. Então, a gente aplica o botox para não apertar. Só que você vai ter que tratar o seu psicológico, porque a hora que passar 4 meses que voltar a ação do músculo, aí o seu problema vai voltar tudo de novo. Então, tem que associar. Entendi, entendi, Passear um pouquinho, correr, se cuidar, diminuir o estresse. entendi. Viu, mãe? Espero que tenha ouvido aí, hein? Será que a Kéfera tá dando muito trabalho pra Zeiva? Será que eu tô dando muito trabalho? Tô nada, minha mãe tá tranquila, tá livre de mim, tá lá em Curitiba, eu tô aqui em São Paulo. Acho que essa é aquela que a gente já, Já já foi, né? respondeu. Tem várias aqui, chegou um monte. Seus amigos, desgaste. Olha lá, a minha mãe falou assim: desgaste e retração, né, doutor? É isso aí. A gengiva baixa, o dente pode ficar mole, perde osso. Tem vários problemas que podem acontecer pelo bruxismo. E Não. também a articulação, que é o pior. Porque pensa, a gente tem uma articulação nessa região. Se você ficar com o músculo apertando com muita força, ela vai espremer e vai desgastar. E ela nunca mais vai voltar a ser o que era, porque é osso. Então o paciente começa a sentir dor nessa região, dor de cabeça. Isso é difícil de resolver. Tem casos que precisa fazer uma cirurgia, abrir essa região, tirar a articulação e colocar uma de metal. A Meu Jesus articulação, amado. a articulação ela é dessa forma, uma bolinha que roda na região ali da fossa articular. Aí precisa Hum, cortar isso aqui e colocar uma bolinha de ferro para articular. Então tem que cuidar. E ó, para complementar ali, ó, tem do bruxismo em crianças de 4 anos. Não hum, precisa tratar. O bruxismo até os 8, 9 anos é normal. Porque a hum, criança, por mais que a criança ela é elétrica, ela faz muito menos do que um adulto. Então, o adulto trabalha, se preocupa, gasta energia com tudo. E a hum. criança, ela só gasta energia correndo.
e ela se alimenta com coisas muito energéticas. Então ela começa a comer danoninho, um monte de coisa que tem bastante energia e não gasta essa energia o suficiente. Então a forma de gastar o organismo dela à noite faz com que ela arranje os dentes. Que a força muscular vai fazer com que o músculo gaste energia. E Que não ainda causa nem problema. deu tempo da criança ser estressada. Não é Não dá tempo. estresse. Mas não tem problema. Até os 7, 8 anos não precisa de tratamento. Doutor, Desde deixa eu te que perguntar. Que horas que você começou a live aqui? foi 9h15, acho que 9h10, Porque quando der 1 hora, ela desliga sozinha. Só pra vai avisar que se a cair. gente sumir é por causa disso, hein? Que Sim. o papo tá bom aqui, engatando numa conversa. Tá, a galera tá É, bem informal. Tem mensagem aqui, eu não quero mais. deixa eu te perguntar uma coisa que me passou pela cabeça. Por exemplo, eu sou muito, eu sou muito tensa aqui, ó. Aqui eu Uhum. tenho um monte de nó, porque eu sou Aham. muito tensa. Tem como colocar, tipo, botox aqui pra dar uma acalmada? Tem, Kéfera, tem um Venha pra protocolo. São Paulo agora, minhas costas tá aqui pra você esperando, pelo Vamos amor fazer. de Deus. Como assim, mãe? Presta atenção também, que a minha mãe também é toda Kéfera, fodida, as duas. Vamos lá. existe um produto. Porque assim, ó, o Botox ele tira a força do músculo. Ele dá uma equilibrada na força muscular. E normalmente Mas esses aí, por nódulos. exemplo, eu tenho um nó aqui, bem aqui assim nessa região e me dói muito, às vezes eu tensiono muito. Se aplicar Uhum. botox e eu perder a força aqui, não significa que eu vou ficar mais fraca, até por exemplo, para malhar, para pegar Não, peso, não, porque pegar uma assim, ó, mala, não sei. é muito pouquinho, uma região muito focada. E essa musculatura dessa região é muito grande. Então você precisaria aplicar uma quantidade muito grande para chegar a travar ele. E é uma quantidade muito pequena, só para desfazer o nó. E outra coisa que acontece, a gente pega em alguns pontos da acupuntura, quando é casos como você falou, que a gente aplica nessa região aqui do topo da cabeça. Tem um ponto chamado VG20, que é o ponto de relaxamento do corpo. E aí a gente aplica um pouquinho de botox nessa região. Primeiro, vai ter a ação da acupuntura, que é o furinho da agulha, e a toxina vai relaxar essa região e você vai ficar relaxada por muito mais tempo. Eu tenho uma amiga que ela faz. Nossa, eu quero fazer isso para dar uma relaxada, pelo amor de Deus. Uma amiga, ela tinha um problema muito sério em coluna. Ela tinha lordose, escoliose e tinha que fazer Hum, cirurgia. E ela hum. sentia muita dor o dia inteiro. E ela começou a aplicar a toxina e fugiu da cirurgia, porque aí deu um conforto muito maior. Mas é lógico que dá ali, no caso dela, que é um caso crônico, um caso de problema mesmo, dá uns 4, 5 meses e já começa a doer de novo. Pô, Se mas alguém 4, 5 meses de alívio aí na dor, já, olha. E se a Beatriz até mandou ali, ó, que são nos pontos gatilho da dor, que ela faz massagem ali também para isso. A massagem também é legal, vai relaxar. Mas com a toxina, a durabilidade vai ser um pouquinho maior desse relaxamento. Pessoas que têm alergia a medicamento podem fazer aplicação de botox? Depende depende, na verdade, assim, ó, depende a composição do que a pessoa tem alergia. Hum. Então, o que pode causar alergia para o Botox? Pessoas que têm alergia à lactose. Só lembrar que Eu. lactose. Só que assim, ó, você deve ter a intolerância. Eu tenho intolerância. Que a intolerância é diferente da alergia. Intolerância é o que acontece no estômago, que Ah, dói, fica lá todo zoado por causa da lactose. E a alergia é quando você entra em contato sanguíneo, interno. E aí hum. causa alergia de ferida, que é no caso uma picada de mosquito, alguma coisa. Então, quem tem alergia à lactose ou à albumina, que é aquela proteína do ovo, pode ter alergia ao botox. Tem problema nenhum. Como é que eu vou saber, doutor, se essa alergia posso aplicar botox? Pode aplicar sem problema nenhum. Porque o que vai acontecer? Você vai ficar como se fosse uma picada de pernilongo. Sabe a picadinha de botox quando a gente coloca? A gente fica umas 2 horinhas com uma picadinha. Então, essa Hum. picadinha pode ficar por ali um dia e meio. Então, só isso que vai acontecer, não tem problema nenhum. Ah, tá. Gente, caramba, mas é muito legal esse estudo da história do Botox e tudo mais para ajudar, não só na parte estética, né, mas na parte funcional, assim, do corpo. Achei isso muito, muito, muito legal. Nunca É, tinha pensado. É que você começou a explicar de bruxismo, eu falei, ué, mas se tem essa lógica para ajudar no bruxismo, vai que nas costas também dá uma ajuda, não é? dá. E assim, tem vários tratamentos que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, porque não Hum, vem com frequência. Mas uhum, tratamentos funcionais, eu tenho bastante artigo escrito em relação a isso. Eu faço muito tratamento de paralisia de Bell, que tem o caso até da Dainara lá, que eu acho que você até viu, da uhum. blogueira, que ela teve uma paralisia e a gente não conseguiu resolver, reverter todo o quadro da paralisia dela ainda. Então, a última sessão que ela foi no consultório, a gente aplicou Botox para equilibrar o músculo.
Porque, por exemplo, o músculo de um lado do rosto dela tá subindo muito, que é o normal, e o outro tá subindo pouco, que foi o resultado que a gente conseguiu do tratamento. Então, a gente aplica um pouquinho de Botox desse lado para equilibrar essa musculatura. Então, eu equilibrei o músculo Caramba! dela. Tem também tem alguns pacientes de blefaroespasmo, que eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que ficam assim, ó. Tique nervoso? Também é chamado de Mas esse tique, nome é muito mais chique. e Bleforoespasmo. Espasmo. blefaroespasmo. Deu um sinal aqui, ó, que falta 1 minuto e 51. Ai, meu Deus, tá acabando nosso tempo. Tá acabando. Então, o Vamos que que fazer mais acontece? live, adorei. Temos que fazer. Esse blefaroespasmo é uma contração muscular involuntária. E uma Hum, paciente eu fiz, ela foi para Portugal, é uma senhorinha de 70 anos. Você tem hum. noção o que é ouvir dela assim, doutor, você melhorou a qualidade de vida, porque eu não consigo enxergar, porque eu fico sempre com o olho fechado. E ainda quando tem sol, eu fecho os dois. E eu fui Ai, para meu Deus, que Portugal, amor. era a viagem dos meus sonhos, você me deu qualidade de vida para eu conseguir viajar e ver tudo que eu queria. Que Então é muito legal. lindo. É, Ai, que especial isso é muito bonito, mesmo. é legal pra caramba. Ai, adorei Então, nosso papo, doutor. eu Amei. também. Vamos combinar. Muito Minha obrigado por mãe também aceitar. aqui, ó, adorei, comentando. Ah, Zeiva, vai lá me Mãe, você tem que visitar. vir para São Paulo para o doutor te atender, vai ser tudo. Te espero, hein? Vamos ver. Um beijão, Amei, Ké. doutor. Obrigado, obrigado por aceitar o convite aí. Obrigado por tudo, viu? Obrigada por me chamar, viu? A gente Adorei o conversa. papo. Quem não segue ainda o doutor agora siga. E é isso. Um beijão. Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir de novo, quiser indicar para alguém assistir, a gente vai deixar salvo. Boa, Um beijo. boa. Beijão, pessoal. Beijo. Obrigado por aguentar a Beijo, gente. gente. Tchau, obrigada. Tchau.